noite, hoje, terça-feira, dia 26 de setembro de 2017. Os assuntos são muitos, chega a dar uma certa angústia, sabe aquela palpitação? Será que a gente vai conseguir falar sobre tudo o que aconteceu nesta terça-feira? É claro que vamos, porque nós estamos começando agora e temos muito tempo na companhia de vocês para dar as notícias e também para saber a opinião dos senhores e das senhoras que nos acompanham todo final de noite ou até de madrugada. Bom, para começar, a gente pode falar de Lava Jato, que as notícias também são muitas. Os recibos apresentados pelo ex-presidente Lula para comprovar que pagava aluguel em um apartamento que ele é investigado têm algumas datas que não existem. Para começar, no TRF da 4ª Região, que fica aqui em Porto Alegre, a pena de José Dirceu aumentou em 10 anos, chega a 30 anos e 9 meses. E o tribunal entendeu que contra João Vacari Neto não existem provas e por isso ele foi absolvido. Insuficiência de provas. Estudantes, enquanto isso a gente está falando de Lava Jato, a Lava Jato está para receber, está entre as 3 ações de maior repercussão internacional contra a corrupção. A Lava Jato está entre as 3 para receber um prêmio no Canadá, mas tem juristas e tem estudantes que não gostaram muito disso e que estão enviando cartas para reclamar de tal indicação. E, finalmente, na Câmara dos Deputados, foi lido o relatório depois de 2 dias de quórum insuficiente. Sexta-feira não teve quórum, segunda-feira não teve quórum. Hoje teve quórum e foi feita a leitura, que precisa ser uma formalidade, da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e os seus ministros. Por aqui, uma notícia que incomodou muito Chicão Tofani, chegou brabo já. Sintaxe pede indenização e suspensão imediata de transportes por aplicativos aqui em Porto Alegre. E agora, Chicão Tofani? Sabe por quê, Carla e amigos da bancada? Eu acho um absurdo quando o cidadão ele é beneficiado por uma lei, por um serviço e de repente esse serviço vai ser ceifado pela ganância ou incompetência de uns. Eu estava falando com a Jéssica, há pouco a Jéssica, quando sai da televisão e vai para a sua residência, ela gasta normalmente R$29 de táxi. Quando é um aplicativo do tipo o Uber, é R$15. Veja só, ela economiza R$15 por ida. Do preço, a metade. Né? Se você somar, a Jéssica vem 5 dias por semana, é R$75 por semana. Multiplicado por 4, é R$300 por mês, Vitorino. Ela pode alugar um carro no final de semana, viajar com namorados, amigos para Gramado, e ainda sobra dinheiro. É um absurdo isso que querem impor para nós, um serviço que é legal, que tem no mundo todo. Agora, por causa da ganância, a competência de taxista que ainda vem com aquela bandeira 1, bandeira 2, uma corrida daqui até a minha casa, que é 2 quilômetros aqui, na bandeira aberta do táxi já arranca em R$5. R$5 é o preço final do Uber. Tirar isso de nós, eu acho que é um absurdo se os políticos fizerem isso. Concorda ou não, Vitorino? Concordo. Eu acho que o serviço de transporte privado foi aprovado no mundo inteiro. É que eles estão pegando carona numa decisão que houve em Londres. Londres vetou o Uber lá. O serviço de transporte por aplicativo foi vetado em Londres. A diferença é que Londres tem trem e tem metrô. O melhor metrô do mundo. Pô, Tem outras saídas. Na hora que decide sair de casa, tem alternativas. lá o Uber é alternativa. Aquela velha história, país desenvolvido não é o que todo mundo tem carro. Pois é. Não dá para comparar nós com Todo mundo Londres. né? tem um transporte bom para ser utilizado por todos. E tem uma coisa também que eu acho absolutamente desagradável, que é, eles trazem exemplo de países desenvolvidos que tem uma outra estrutura social. Eles que tem outros descontextualizam políticos, e botam aqui por conveniência. Como é que você quer adotar? Ah, pois é, em Londres proibiram, então vamos proibir aqui também. Pô, gente, a diferença de Porto Alegre para Londres É muito. Não tem comparação. Vamos adotar outras coisas também, né? abissal. Pô, então vamos adotar de Londres também remuneração de político.
né? A polícia, colocar os tiros, Vou colocar os bobs na rua. vão fazer metrô, Segurança. Então, sabe, não tem como, eu acho impensável. Assim, ó, nada contra os taxistas, respeito os taxistas, mas o transporte público privado por aplicativo é inevitável no mundo inteiro. Proibir em Londres, tá bom, no resto da Europa toda funciona. E a segurança do transporte do aplicativo também. Tu sabe quem veio te buscar, o Isso é um itinerário pouco que vai fazer, questionável, tudo. porque a gente já viu que no aplicativo também tem bandido. Também tem bandido, como a em gente, táxi tem. Como em táxi tem que ter cuidado sempre. Agora, que é mais barato, que a população tem usado muito e que está a nosso serviço dessa vez, como nunca acontece, isso a gente não pode Agora, negar. na minha opinião, os taxistas não são os culpados. Eles já estavam aí antes. Tem que regrar a coisa. O taxista já estava instalado. O taxista já está há muitos e muitos. Sim, mas não fez um bom uso da exclusividade. Mas aí que estava. Aí Por vieram que os as autoridades aplicativos. concederam a eles todos esses aumentos? Eles foram solicitando e foram dados os aumentos para eles. Então tem que sentar, consenso, vamos acertar isso E aí. nunca teve uma regularização do serviço prestado, né? Então... Porque é uma classe muito desmoralizada perante a E sociedade. digo mais a vocês, tem que sentar todo mundo e fazer um acordo. Eu jamais vou criticar os taxistas. Os taxistas já estão nessa função há muito tempo. Agora é muito simples. Claro que o outro é mais barato. Você vai, hoje com essa caristia, com esse problema que todos nós temos de dinheiro, você vai pegar uma coisa mais barata. Eu não posso dirigir, porque eu tive um problema, já contei para vocês aqui, com meu olho esquerdo não tem como dirigir mais. Então eu ando de lotação e ando de táxi também. Quer dizer, qual é o problema? O Chicão vai andar de táxi, prefere ter taco, andar de táxi, de Uber, ao invés de ter o seu carro. Eu não quero mais carro, porque carro é problema, hoje é problema. Você paga para estacionar, você é roubado, você é riscado, você... Aí é uma postura pessoal. Mas eu estou falando pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a diferença de preço do táxi para o Uber é brutal. É 50%? É 50%. Não, é 100%. É 100%, é. Por exemplo, foi dado aqui, E hoje em dia os próprios aplicativos de táxi, também eles resolveram dar descontos para também chamar a população. Hoje eu pego o táxi, mas porque eu pago mais barato do que o Uber e do que Cabify. Viu? Existe também essa coisa boa dos aplicativos, que surgiu depois do Uber. Mas tem uma coisa. Eles tiveram que se reinventar. Aí que tá. A crise Depois matou do a chave. surgimento do Uber é que aconteceu. Eles não tudo são isso. os culpados. Agora, a gente está falando só do lado do consumidor, né? E o lado do motorista do Uber, que encontrou no Uber um sustento para a família em tempos de desemprego, de demissões em massa, de falta de oportunidades. Quantas pessoas estão tirando o sustento das suas casas dirigindo Uber e Cabify? E aí vai acabar também com isso? Aí as pessoas não têm alternativa agora para nada mais? Tem pessoas que trabalham num turno e que complementam renda também no outro turno. Exatamente. Então, realmente, tem várias pessoas se beneficiando, tanto a população com o serviço, como aquelas pessoas que tiveram uma outra oportunidade. Tem gente que veio de Rio Grande, já peguei o Uber, que veio de Rio Grande, que era diretor na época, né? E Rio Grande estava bombando e tal, e que chegou em Porto Alegre e não conseguiu um emprego. Então, resolveu dirigir o Uber enquanto não conseguiu um outro emprego. Então, de forma transitória também as pessoas estão se sustentando. Claro. Agora, Carla, eu te pergunto assim, aí o governo não pensa nisso também? Ele não gera empregos para as pessoas? É uma escassez de emprego, é parcelamento de salário. Ele não pensa nas pessoas que estão mas vivendo na verdade, do Uber? quem está pensando isso, quem está pedindo é o Sintaxe, não é o governo. Mas quem vai aprovar é o governo, não é? Não, o governo já está aprovado, já está regulamentado, estão em fase de regulamentação. Mas quem vai aprovar o que o Sintaxe? Justiça, eles entraram na justiça. Eles estão... Acontece o seguinte, está uma pressão muito grande e a justiça brasileira, que é quem dirige esse país, né? Vamos deixar bem claro, o Brasil não é democracia, o Brasil é o império do judiciário. Porque cada vez mais o judiciário mete o bedelho na administração pública. A independência entre os três poderes foi quebrada há muito tempo no nosso país. E eu digo aqui e mostro dezenas, centenas, milhares de decisões de juízes metendo o nariz em decisões do executivo. Quem tem que questionar gastos, custos, normativos, são os tribunais de contas, não é o judiciário. Vamos deixar bem claro isso. Então, assim, não duvido que daqui a pouco eles não consigam uma liminar na justiça. Porque o juiz lá pensa não sei o que, de acordo com não sei o que. E o interesse da população?
se explode. Mas você isso pensa que é só em fase preliminar, né? Sim, isso é fase mas, Carla, historicamente, essa coisa de defender a população, não tem mais ninguém defendendo a população. O político hoje pensa no seu bolso, no seu nariz. Eles só pensam em quanto é que eu levo nessa. Entendeu? Quando não é dinheiro, é privilégio, é prestígio, é carguinho, é coisa e tal. Mídia. E o judiciário também está se lixando para a população, porque virou uma casta que hoje está longe do anseio popular. Eu recebi hoje uma denúncia assustadora. Uma senhora proprietária de um terreno comum, dimensões comuns, 10 por 30, está sendo cobrada em R$48 mil de IPTU pela Prefeitura de Porto Alegre. Pô, esse terreno, eu perguntei para ela, a senhora planta ouro nesse terreno? Porque a única explicação que eu encontro é alguém plantar ouro no terreno. Para ter um IPTU, 4 anos que ela não paga, porque não consegue pagar, porque o IPTU foi para 7, 8, 10 mil, não sei. Virou em 4 anos R$48 mil. Um terreno comum na Chácara das Pedras, que não é um bairro de luxo. Classe média, Chácara das Pedras. R$48 mil. Aí fui tentar ver o que tinha acontecido. Ela entrou com uma ação na justiça, ia construir um prédio ali, não construiu, coisa e tal, Aí a prefeitura perdeu os documentos, perderam na SMURB, perderam a documentação do prédio que ela ia construir. Olha a esculhambação que está. Olha a esculhambação que está essas secretarias. Essa SMURB foi criada e está se mostrando absolutamente incompetente para tudo. Eu precisei da SMURB uma vez para resolver um problema lá dentro, desisti, larguei. Passei 6 meses tentando resolver um negócio lá, larguei de mão, porque é uma bagunça, mas essa SMURB não serve para nada. Desmembraram a SMOV, criaram a SMURB que ia cuidar dos licenciamentos. Não, cuida do licenciamento, vistoria, vão quando quer, é tudo, sabe? E a Secretaria de Fazenda? Posso pegar carona da Secretaria de Fazenda? Sim, deve. O Ministério Público de Contas fez um pedido ao Tribunal de Contas do Estado para que verifique, através de auditoria, se a Prefeitura de Porto Alegre tem condições de pagar em dia os salários dos servidores municipais. O pedido foi feito após denúncia de vereadores e de representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. No documento encaminhado ao TCE, o MPC, que é o Ministério Público de Contas, alega que desde junho o município vem parcelando salários da administração direta e cita o artigo 41 da Lei Orgânica de Porto Alegre, que prevê as obrigações pecuniárias do município para com seus servidores e pensionistas não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito, etc, etc, etc. Então, o próprio Ministério Público de Contas do município pede ao Tribunal de Contas do Estado para que verifique as contas de Porto Alegre para saber se tem ou se não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público. Peraí, quem está pedindo é o Ministério Público de Contas. Ministério Público de Contas. Ainda é o doutor Geraldo? Estadual acho que é o doutor Geraldo. Não, acho que ainda é o doutor Geraldo da Camino, é estadual. É estadual. Acho que ainda é o doutor Geraldo do Estado. Olha, mais uma vez a justiça se ingerindo, só que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem essa autonomia, né? Tem. O doutor da Camino está pedindo. Agora, não sei se o Tribunal de Contas vai meter o bedelho. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar. Agora, daí a saber, é como eu chegar para o Marne, assim, Marne, você me deve R$100. Quanto é que você tem no bolso aí? Me mostra o bolso. Mostra o bolso. Não é assim. Calma. Não é assim. Mas eu não estou E as contas não estão no portal, na transparência e tudo qualquer mais. sindicato entra na justiça agora, aí procura... Doutor da Camino, devagar. Não é bem assim. Eu acho que o executivo é responsável pelas despesas. Ele prioriza aquilo que necessariamente mantém o serviço público funcionando. Então, assim, se está precisando parcelar salário porque tem que pagar fornecedores de serviços básicos e fundamentais, mais uma vez eu estou dizendo, gestão pública, estou metendo o bedelho. Tá bom? Tribunal de Contas tem essa atribuição, Ministério Público de Contas tem essa atribuição. Tá, mas aí eu levanto a questão. Quem é que está pedindo isso? Os sindicatos pressionando? Mais uma vez, sindicato. Os sindicatos são responsáveis por esse debacle nas contas públicas do Estado e do município e agora querem incomodar, encher o saco. Olha a notícia de agora, Palocci pede desfiliação do PT e reage a Lula. Somos um partido ou somos uma seita? Diz Palocci. Uma seita. Palocci está irritado com o que aconteceu, né? Exatamente. Dona Carla, fora. Dona Carla, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Algum tempo atrás, eu falei aqui com vocês sobre o Banco Pan-Americano e o Silvio Santos.
que não era possível, depois de todo aquele prejuízo de 5 bilhões de reais, foram os diretores do banco, foram processados, o processo está correndo na justiça, sabe-se lá quanto tempo vai ser dado para isso ser julgado. Agora o CARF autua em 2 bilhões de reais pela operação realizada para salvar o Banco Pan-Americano. Quer dizer, um grande problema que irá enfrentar a empresa do Silvio Santos, ele como pessoa física e também, claro, como pessoa jurídica responsável por tudo isso, por essa autuação que o CARF está dando em cima desta operação realizada, talvez até de forma irregular, não sei se posso usar esse termo. E o outro assunto que também envolve o Silvio Santos é no que diz respeito ao assédio moral que ele teria feito num programa de televisão, que teria deixado a menina extremamente infeliz, a menina saiu chorando do palco, né? Constrangida, e também o Ratinho, ele falou uma série de Não, é que estava a Maísa e o Dudu Carneiro, que é o outro apresentador, que agora é o queridinho do Silvio Santos. Aquele garotinho metido engraçadinho? Estavam os dois no palco participando de um jogo ali, de uma brincadeira, e o Silvio Santos estava forçando a barra, tipo, para os dois terem um casinho, para ela dar uma chance. E ela ficou bobagenzinhas. Senilidade. E ela não, ela teve muito jogo de cintura. Não, quem entrou na justiça não foi a Maísa. Mas ela se sentiu desconfortável, né? Não, mas ela teve muito jogo de cintura, porque a menina é boa mesmo. Ela saiu assim, eu não quero, fez cara de que não estava gostando e tal, mas ela se saiu bem da situação. Quem ficou mais constrangido foram os telespectadores. Bom, mas quem entrou na justiça do trabalho? Que eu não terminei a notícia ainda. Tá. Eu queria terminar a notícia Desculpa, Marne, mas é que daí eu só eu só queria o apêndice. Não, tudo bem. O apêndice da notícia é o seguinte, que o Ratinho deu um pontapé no assistente de palco. Que isso? Deu um pontapé no assistente de palco. Essa eu acho que é a notícia mais importante da Maísa. Você falou bem aí que saiu bem, teve jogo de cintura. Sabe que eu realmente não assisti isso, não vejo esse tipo de coisa. Então, o Silvio Santos está vivendo um inferno zodiacal. E ele está com 86 anos de idade, vai para 87 anos. Eu tenho a impressão que já é hora do Silvio parar com essa coisa de televisão. Pois ele já tinha entrado em conflito com a Fernanda Lima também, já tinha dado uma série de coisas. É que o Silvio Santos fala o que quer, né? Escudado pela idade dele, escudado pela idade dele. Ele tá meio sem freio, né? Completamente. Sem filtro. Sem filtro. Ele tá um pouco assim... Qual a idade do Silvio Santos? 86. 86 também tem o Maluf, né? 86 anos. Hoje, estão alegando isso, né? Hoje o Marne Barcelos tem notícia do Maluf, tá? Lembram que em maio desse ano ele foi condenado, a gente achou que nunca ia acontecer isso, mas ele foi condenado a 7 anos de reclusão pelo STF. E hoje teve o voto do relator Edson Fachin, que votou pela prisão imediata do Paulo Maluf. A defesa entrou com um recurso tentando novos documentos, entrando com embargos declaratórios. O ministro Fachin diz que embargos declaratórios não servem para apresentar novos documentos, que novos documentos deveriam ter sido apresentados na instrução, que durou 8 anos. Se eles não apresentaram nesses 8 anos, eles perderam o tempo e que não se prestam à apresentação de fatos novos. Então, o ministro Fachin votou pela prisão imediata, porque a defesa quer que ele cumpra a pena não em reclusão, mas sim uma pena mais branda, porque tem 86 anos e etc. Marco Aurélio Mello pediu vistas do processo, ele é o revisor, mas prometeu que na semana que vem o STF volta a conversar sobre esse assunto. Será que Maluf será preso? Não vai ser preso. É a primeira turma que vai julgar. E o Marco Aurélio pediu para olhar também. Nós estamos dos bonzinhos, né? Solta mas é da primeira turma, não é da segunda turma. É até engraçado, né? Depois de tudo, pedir vistas. Não viram ainda. 8 anos do processo tramitando. Não viram. Tem quase a idade do Maluf. 8 anos do processo tramitando, ele é o revisor do processo. Não viram. Mas ele pediu vista dos embargos declaratórios, que é um recurso que entrou depois. Sim, mas senhoras e senhores, apresentar documentos, embargos declaratórios, acho que os advogados do senhor Maluf têm que voltar para a faculdade. É o que dava, né, para fazer, né? Não, tem que fazer o vestibular de novo. Mas pelo amor de Deus, fazer o vestibular de novo. Limite para você. É verdade. É a litigância de má fé que a gente estava falando. Se eu faço isso, o juiz me dá um tranco lá, o desembargador me dá um tranco lá e me aplica uma multa. Aliás,
Aliás, eu acho esquisito, né? Esses caras tumultuam o processo, entram com recursos recorrentes, sabe? O mesmo recurso em instâncias diferentes, entram com tudo que é tipo de pedido para complicar, tumultuar o processo. É impressionante, esses caras não são multados. Eu fiquei sabendo que tem advogado que está cobrando 10 milhões para defender algumas pessoas. Agora, qual é a origem desse dinheiro? 10 milhões. Qual é a origem desse dinheiro? Não, a origem do dinheiro aí eu não me meto, porque a origem do dinheiro não é responsabilidade minha. O sujeito vai fazer uma cirurgia plástica para tirar uma pereba do nariz, o médico não pergunta para ele de onde saiu o dinheiro. O advogado também não precisa saber de onde saiu o dinheiro? Não precisa saber, nem tem que saber. Ele é um profissional contratado para prestar serviço. Olha, se o dinheiro procede do ilícito, de um ilícito, também não tem problema? Sim, quem tem que se explicar sobre o dinheiro procedendo do ilícito é quem está pagando o advogado. O advogado não tem nada a ver com isso. Que ótimo, que bom. E falando nisso, nas artimanhas, de certa forma, dos advogados e na justiça, como eu disse na manchete, o ex-presidente Lula apresentou alguns recibos, né? Porque ele é investigado num apartamento, né? Parece que foi uma doação desse apartamento. Ele disse que não, que ele alugava o tal do apartamento. Quem alugava era a Marisa Letícia, não era ele, mas tudo bem. E aí até Sérgio Moro perguntou, mas tu não tens recibo? Como é que não apresentaste ainda os recibos e tal? E ele disse, não, eu tenho, vou apresentar. Ele apresentou, mas ele apresentou com datas que não existem, ó. Vencido no dia 31 de novembro. Não existe. Não existe. 31 de novembro. Foram 2 recibos apresentados. Teve um outro que não também. tem. Acho que foi 31 de julho, né? Teve um aí que também não 31 de junho de 2014, pelo que deu plena e total e revogável 31 quitação. de outubro. Ou seja... De setembro, aliás. Constrangedor, né? Isso é muito... Constrangedor, né? Demorou um tempo, até vou olhar o calendário. Constrangedor. Só fico pensando na Marisa se revirando no túmulo. É outro processo que está tramitando há muitos anos. É 31 de junho. 31 de junho de 2014, um deles, e o outro 31 de novembro. Pois é, esse processo está tramitando há anos. Se foram apresentar os recibos agora, depois que a dona Marisa morreu... E os recibos com data errada. E os recibos com data errada. Para! Vai ser condenado. Não, é outra condenação. Não tem como, né, Marne? Tem coisas assim que são tão evidentes que não... Pelo amor de Deus. E o Dirceu, que foi o TRF4, aumentou a pena de José Dirceu no núcleo Engevix, né? Que é mais uma operação Lava Jato. Enfim, fizeram cartel e tal. Aumentou para 30 anos e 9 meses. TRF4 é duro, rapaziada, tá aqui pega pesado. E olha, estou te dizer que tem o aplauso da população toda, né? E por favor, não é porque pegou o Zé Dirceu do PT, não. Se pegar PMDB, PSDB, PQP, o diabo com carrega, pode pegar todo mundo. Assim, mas o Vacari... Bandidão, condenado, caneta. E o Vacari não conseguiram pegar. Não tinha nada contra ele, provas. O Vacari não tinha prova, né? Não tinha prova. O conjunto, o campo probatório não era suficiente, porque as testemunhas que depuseram contra o Vacari, elas eram contraditórias, elas caíram em contradição, as testemunhas. Elas tinham testemunhos diferentes, coisa e tal, e não tinha prova documental. Quer dizer, o Vacari meio que pegou o embalo por ser tesoureiro do PT, e aí pegou o embalo e foi. Agora é o seguinte, o Vacari estava preso, não estava? E agora, como é que fica? Está vendo o perigo da prisão preventiva e a prisão temporária? E agora como é que fica? E o tempo que ele ficou preso? Não, mas deve tentar um outro processo aí para compensar tudo isso. Estou brincando, é verdade, né? Não sei, mas ele foi inocentado. E agora? Ele está preso aí há Agora ele vai pedir indenização do Estado. Ainda vai levar uma graninha. Exatamente, vai levar uma graninha. Falando em Estado, e o Romário, hein? O Romário já disse que é pré-candidato ao governo segundo do lugar Rio na pesquisa. de Segundo lugar na Se merecem, do jeito que está o Rio de Janeiro e o Romário se merecem. Aliás, hoje teve divulgada uma pesquisa que eu me assustei. Carla, a população da Rocinha está contra o exército que tomou a favela e está pacificando a região. Mas será que estão contra ou tem que votar contra? Não tem outra alternativa, eles têm medo. Ou eles participam daquilo ou eles têm medo. A informação, a pesquisa foi divulgada pelo jornal O Globo, que ouviu informalmente algumas pessoas, moradores da Rocinha, sem identificá-los. Os moradores da Rocinha estão contra. Mas sabe o que é isso? Isso é população que foi abandonada pelo poder público. Sim, eles não acreditam mais no Rio de Janeiro, as favelas são abandonadas à sua sorte. Ou seja, o sujeito precisa de um remédio para o filho,
ele não tem um posto médico, ele não tem para quem recorrer, ele vai no traficante que manda comprar o remédio. Isso é uma forma de dominação por abandono do poder público. É que os traficantes cuidam da favela, né? Fazem com que eles tenham segurança e que se sintam acolhidos. Não é bem assim. Eles usam a população carente como escudo. É uma imposição. Agora, mas acontece. O mesmo cara que ele manda dar o remédio hoje, ele manda matar amanhã. Claro. E pergunto ao senhor, quem é que está em primeiro lugar na pesquisa no Rio de Janeiro? Não sei. O prefeito. Quem? O Crivella. O Crivella? Para a pesquisa para governador do estado está em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Romário. Eu acredito que o Romário vai ser o próximo governador do Rio. Acredito. Acredito que o Romário está com posições, eu acho, na minha avaliação, coerentes. E ele é um cara que teve no programa do Galvão Bueno, entre amigos, ele teve a coragem, de citar os nomes todos corruptos da CBF. Eu acho que nisso aí ele mostrou a atitude de personalidade que o país está precisando. Ele agradou bastante. Eu concordo com o Chicão. Vocês gostam do nome Romário? Eu acho legal. Eu acho que ele, pelo menos, ele é um cara que ele é autêntico. Ele, até do lado pessoal, ele nunca escondeu a mulher dele, a namorada dele, o filho dele e até a doença dele, que é uma coisa muito emblemática. O cara dizer que está doente, extremamente magro, numa televisão, um cara que vive de imagem. Eu admiro o Romário. E o ato dele de bondade, de afeto com aquele filho. Filha isso que é tem, muito bonito, né? Muito é uma bonito, filha. foi um exemplo. Não tem vergonha, pelo contrário, né? Mostra filha e ama aquela filha. E é do Romário, como deputado, o projeto de transformar em crime hediondo abuso de crianças especiais. Que é muito legal. De criança especial. Não, é muita doença. E um detalhe, Vitorino, muita gente... mas não era crime hediondo. Não era crime hediondo, exatamente. Através do Romário. E, Vitorino, uma coisa que muita gente critica o Romário, porque ele teve um pseudo homem ligado ao narcotráfico, trabalhando na assessoria dele. Mas, de repente, o cara não sabe. O Jardel não fez aqueles horrores, não estava na Assembleia, muita gente não sabia. Às vezes você está do lado de alguém e não sabe que a pessoa é. Eu não vejo isso um grande crime na vida do Romário. Eu, assim, não quero assumir posição ainda, mas eu tenho restrições ao Romário. Tem restrições. Eu morei 22 anos no Rio de Janeiro, vi a carreira do Romário, já entrevistei ele em campo de futebol muitas vezes lá, sei como é que era a conduta dele. Não é só problema de gestor, o Romário... Eu só vou dizer uma coisa, o Rio de Janeiro, eu não me lembro de um grande governador, o Brizola só no primeiro governo, no segundo governo Os Brizola... últimos 6 que não está preso, está processado. Mas é uma coisa horrorosa. Olha, o Wellington, como é o... Moreira Franco. Wellington Moreira Franco. Está lá embaixo da mesa. O garotinho. Vamos analisar Sérgio Cabral na cadeia. Vamos analisar todos. Está tudo na cadeia. O Rio de Janeiro foi tomado por bandidos travestidos de governadores. Esse pesão é outro que vai estourar. É verdade. Já está na alça de mira do Ministério Público. Já está. E vai ser denunciado a qualquer momento. Morei tantos anos no Rio, Vitorino morou mais tempo que eu, 20 e tantos anos, morei. Tu sabe o que acontece, Marne, lá? É o seguinte, o Rio de Janeiro sempre viveu nababescamente por causa dos rodos do petróleo. De repente, essa lei mudou há 3 anos atrás. E aí, o Rio de Janeiro se deu conta de que não tem um parque industrial, que a indústria do Rio de Janeiro era a indústria naval. Eram os estaleiros, que também está enfrentando uma crise brutal por conta do processo de destruição da Petrobras. Então, assim, de uma hora para outra, o Rio de Janeiro se viu sem dinheiro. É como alguém que ganhava 30 mil por mês passou a ganhar 2.500. E o paraíso do funcionalismo público. Sim. Você vê o seguinte, por que algumas sedes de estatais não querem ir para Brasília? A sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. A sede da Eletrobras, ali. É no Rio. Furnas, quero mostrar para vocês aqui, ó. Que é a Funarte, a Fundação de Arte, no Rio. A turma quer beira de praia. Olha aqui, Vitorino, que tem no sul.com.br. A gente vai mostrar a primeira-dama e ex-segurança do chefe do tráfico entenda os confrontos no Rio de Janeiro. Ó quem é a primeira-dama. Olha que menina linda, tá? Que é a primeira-dama, que é a esposa do ex-traficante Nem. O Nem. Aquele que mandava e que foi preso em 2011. Agora, que manchete capciosa. Primeira-dama e loira. Qual é a referência da relação? Não, pera só um pouquinho. Não, mas não,
desviar o foco. Do lado do NEM. O que acontece? O NEM, e aí tem um britânico, um jornalista que fez uma matéria, fez um livro, lançou o livro ano passado e que analisa um pouco essa situação e está aqui tudo escrito no sul.com.br, você pode acessar a qualquer momento, você não paga nada. Ele conta que o NEM, claro, o traficante de maior visibilidade, enfim, que administrava a Rocinha, que foi preso em 2011, tinha um comparsa que era o seu braço direito, que se chama Rogério, e a mulher dele, a Danúbia, que é essa que apareceu na tela de vocês. E quando ele foi preso, quem ficou disputando o tráfico na Rocinha foi exatamente a Danúbia e o Rogério, que é o Rogério 157 e a Danúbia Rangel. Então a polícia está atrás dos dois e parece que essa Danúbia, ela posta nas redes sociais fotos como essa, que vocês viram agora, falando dos seus relógios e dos seus vestidos e tudo mais, fazendo chacota da polícia, dizendo que eles estão sempre na mídia e se comparando à personagem hoje, né, a principal personagem da novela da Globo, que parece que está sendo idolatrada. Eu não assisto. Exatamente. Que aparece numa foto com ela na internet. E aí eu não assisto novela, não consigo nem tecer um comentário a respeito disso, mas as pessoas estão indignadas. Eu vejo isso através das redes sociais, dizendo que a Rede Globo está colocando como a Juliana Paz, entre aspas, a mocinha, está endeusando a Juliana Paz, que é mais ou menos essa história dessa Agora, menina Carla, aí. existe hoje na sociedade moderna uma coisa que eu observo, porque eu ando na noite, no ano que vem, vou completar 35 anos. E vai lançar um livro. Você lançar um livro. E uma nova linha de t-shirts. É muito legal. E um novo ensaio nu. Não, o ensaio nu vai ser difícil e já vai estar um pouquinho mais velho. Mas sabe o que acontece, Jéssica? Acontece o seguinte... Com 60, né, Chico? Com 60. Uma coisa interessante, o fascínio que a figura traficante tem com as mulheres é uma coisa incrível. Com algumas, né? Incrível. Não, algumas. Tudo é com algumas, Mas isso aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o traficante de droga, ele é hoje o grande gangster que existiu no passado, em Chicago, onde existiu o poderoso chefão. Ele é um cara que ele tem o poder sobre a vida e a morte, ele é milionário, ele desafia o Estado e a polícia. Eu sei que É um Robin Hood. tá tudo errado, tá tudo errado. Mas o fascínio que tem com as mulheres é um fetiche incrível, mais do que artista de cinema mesmo, sabe? Você vê a vida dos grandes traficantes do mundo, a Pátio Guzmán é um cara que todas as mexicanas eram praticamente apaixonadas por ele. Essa tal dessa Danúbia... Não adianta, eu sei que está errado, mas a vida é assim. Mas é isso que eu quero dizer, o fascínio... O fascínio existe. Não, o fascínio é pelo dinheiro. Mas claro que é pelo dinheiro. Mas existe. E pelo poder, principalmente. O poder do cara, a atitude dele de se rebelar contra o Estado. Agora, Chicão, você acredita que não existe uma mulher que se apaixone por um homem que não tem dinheiro? Tá meio difícil, viu? Eu tô procurando. Eu e o Vitorino estamos procurando e a próxima não vai casar. Está querendo dizer que o Vitorino não tem dinheiro. Não é? Não, eu sou Duroflex, todo mundo sabe. Existem muitas mulheres que se apaixonam por homens que não têm dinheiro, viu? Não são poucas. Existem muitas. Eu já tô... Existem Mas muitas, tem que ter outras cositas, né, mas tem que ter outras Eu já tô coisitas. aposentado, Tem que ter outras coisas. Tem que ter uma certa magia. Mas normalmente Tem atrativos, né? E existe a paixão Mas, também, Cris, né? normalmente a mulher muito bonita, muito badalada, ela não vai querer um cara duro. Eu gostaria até que quisesse, porque eu tô aqui, né? Mas não é isso. A realidade da vida, infelizmente, assim, ou felizmente. Voltando para Danúbia, né, a chefe lá, a chefona, ela não é muito popular na Rocinha e ela é a quarta esposa do Ney, parece que ele é muito... É, a quarta esposa do Ney. Sultão. E olha só, ela foi mulher de 2 traficantes no Complexo da Maré. Ela é como uma forasteira, porque ela não nasceu na Rocinha. Ela nasceu na Maré e foi esposa de 2 grandes traficantes que foram mortos pela polícia. Então essa realmente gosta. Como é que é a Maria dela? É Maria Tráfico? Maria... Não é. Maria, não. Que nem a Maria Chuteira. A Maria, mas nunca tem a Maria Microfone, né? Tem. Aí eu estaria na pole position. Tem sim, Maria Microfone, mas acho que tu tá na pole position. Eu acho que o Ney, esse vai ser morto logo e acho que essa moça também ganhou muito. Vai, Vitor, mas vai vir outros Ney, outras moças. Sim, mas isso ela aí, vai a droga também, né? mostra isso. Não, é que assim, ó, não tem traficante velho, parceiro. Não tem, mas Isso é verdade, a vida é 40 curta. anos morre.
A vida ou então apodrece na cadeia. Mas essas coisas, elas não findam, né? Tipo, mataram o Saddam, mataram o Já Bin veio Laden. outros, E não acaba o terrorismo. não acaba. Essas coisas, elas Não, mas é diferente. Terrorismo de Estado, coisa é uma coisa. O tráfico de drogas é muito violento. Não, eu não Os caras estou vão se comparando um matando. com o outro. Eu estou falando essas lideranças, esse tipo de liderança, entendeu? O filme Cidade de Deus é bem interessante, que mostra aqueles meninos mostrando Sim. desde cedo num processo de guerra por comando de tráfico. Um negócio assim impressionante. É a luta pelo poder, de um né? realismo É muito bom esse filme. assustador. Agora, tudo isso é retrato da ausência do Estado, né? O Estado não se faz presente. E quando se faz presente, vejam vocês, como a pesquisa do jornal O Globo deu hoje, a população é contra. Mas eu tenho... Você ser contra o exército Certo. pacificar uma favela? Eu acho que as pessoas não teriam a mínima possibilidade de responder que elas eram a favor. Porque daí Eu sim acho quando também. aconteceu o muito caos dentro coação, da favela. com a Carla. Não dá. Vamos à opinião dos nossos telespectadores aqui, que a gente não leu nenhum e-mail, nenhum O senhor WhatsApp. Vitorino não deixou, ele não quer. Quer sim, o Vitorino tá com o WhatsApp. Aqui diz que eu defendo o Boa noite. machismo e a Jéssica é feminista e defende as mulheres que gostam dos Não, a outros. Jéssica defende tá a qualidade de uma Tá mulher correta. que não é interesseira. Exatamente. É isso que a dona Jéssica Mas isso é uma defende. coisa muito rara, isso é percentuais não. baixos. Não, E agora, outra, Não é raridade. Concordo, vai, Juliaria, ver se tu acha. Não é Vai raro, em Punta sabe del por Este, tu quê? acha. Em Maresia. Tu vai num bordel, tu só vai achar do teu time. Tá, mas querido, as mulheres lindas estão lá, querido. Mulher interesseira em dinheiro. pô. peraí. Ele quer que Ele tá faça falando- ele tá pesquisa falando- em Jurerê. Não, ele tá falando Lugar duas de gente coisas, aí rica tá e errado. milionária. Não, Claro que calma, não vai ter ele tá ninguém falando lá que prostituição é uma coisa, mulher interesseira é outra. Tá, Uma olha coisa cá. é diferente da outra. Presta atenção. A mulher Mas interesseira tem em tipo, tu tem uma prostituição, não Porsche é uma entendeu? coisa. Agora, a prostituição, tu tá querendo espírito e fica com ela. Bem diferente. é que olha só, Miguel, eu só perdi muda no o meio preço. desse... Só muda o desse- preço. dessa Só discussão. muda a muda- espécie. só muda o preço. Tá, então a nossa sociedade é feita de Não, 90% de mulheres Presta atenção. interesseiras. Qual é a tua amostra aqui? A 3 gra- mulheres. A grande maioria... 4 com a Magda. A grande maioria Ninguém aqui é tá pelo digna. bife. Tudo bem, ninguém tá pelo bicho. Eu não tô. Mas vamos Já supor... eu e o Marne estamos aqui no... Tá, mas vamos supor... Vamos pegar a Carla. A Carla é a nossa âncora hoje. Sobrou. Depois que o marido da Carla chega assim, meu amor, a casa vão levar de nós segunda-feira. O carro tá com busca e apreensão. Perdi o emprego, não tem mais dinheiro. Vamos a junto, casa da vamos praia nessa. vai, Vamos pro e nós Uber. vamos morar no Vamos Jambacá, nessa. na cidade Exatamente. baixa do fundo. Eu não sei se a relação dura mais um ano. Mulher de verdade, ela É mantém difícil, o relacionamento. é difícil. Quando tu casa com alguém, não diz lá que é na saúde, na doença. acredita nisso? Eu acredito nisso. Assim como eu, existem muitas mulheres que Eu acreditam. acredito nisso. E muitas mulheres que vivem em famílias Mas onde como é que homens tem tanta separação? onde homens estão desempregados, elas foram batalhar eu pelo queria uma sustento mulher das assim, famílias. trabalhar, Conheço trabalhar em muitas casa. É mulheres. a grande maioria, inclusive. grande maioria. É a Eu grande acredito maioria. nisso É também. a grande maioria. E a minha vida foi sempre calcada assim. Como eu queria uma mulher que ficasse batalhando em casa, cuidando dos filhos. É que aí é que tá. televisão. Mas imagina o Chicão cuidando dos filhinhos. Ia ser uma maravilha, ele acha que não dá trabalho. Vitorino, você tá ofendendo o Chicão. O Vitorino, Verdade, um de cada vez. E o Vitorino Repete, disse por algo favor. muito importante. Tu procura nos lugares errados. Tá certo, Dependendo do eu vou lugar onde tu procurar- fala, mostrar. Pedir pro Marco aqui ficar quietinho um pouquinho. Fala, repete, sou, por senhor? favor. Não, o que eu queria escutei. dizer é o seguinte, é que para você ter uma companhia, uma parceira, uma cúmplice, porque eu costumo dizer que a cúmplice é tudo. Para você ter uma cúmplice, você precisa ser cúmplice dela. Porque amiguinho, quem compra uma mercadoria sabe que ela está à venda. O senhor não disse isso. Não, para, deixa eu terminar a minha opinião. O senhor espera um pouquinho de mulher, o senhor não entende mais, o senhor já esqueceu. E o senhor Assim, poderia ficar calado. De vez em quando. de vez em quando, de sonho. Uma vez a cada Dream, 4 anos, possible 5 dream. anos, eu não... Cada Copa do Mundo. É, Copa do Mundo, cada Copa do Mundo eu consigo dar um beijo na boca. Bom, assim, ó, Que bárbaro. eu acho que Uma desconstrução Explique a total isso aí, né? mercadoria primeiro. o homem, se ele quer ter uma mulher parceira, cúmplice, ele precisa ser parceiro e cúmplice. E o que mais? Você não pode simplesmente comprar uma mercadoria e achar que ela não tem valor. Quando você compra uma mercadoria, você está estabelecendo um preço para a relação. A relação tem um preço. Então, assim, vamos deixar bem claro. É justo que você proporcione algo legal
uma boa casa, um bom apartamento, um bom carro. É justo que você proporcione isso, mas, olha bem, é mais importante que a relação tenha esse processo de cumplicidade, porque se amanhã ou depois isso vier a ser perdido, ela vai estar do teu lado. Uma frase tudo isso. E eu ia ler o e-mail, mas eu não consegui ler o e-mail. Eu queria saber se esse discurso serve no 300, na Provocateur, no Paris 6. Mas olha aí, Vamos lá pra minha maloca. as tuas amostras acabou As bonitas estão lá. Boa noite, bancada. Mulheres bonitas no Rio Grande do Sul estão em todos os lugares. Olha aqui, ó. Tá no mercado, tá na feira do peixe. Vitor, eu tô tentando ler o e-mail do Vitor, mas eu não tô Não tem nada. Não, acho que tem que aceitar. Respeitar e o Chico tem que parar de gritar. Boa noite, bancada. O que impulsionou a melhoria dos táxis foi a concorrência. Não faz muito tempo. Eu vou ter que ler de novo. Boa noite, bancada. Boa noite, bancada. O que impulsionou a melhoria dos táxis foi a concorrência. Não faz muito tempo, tinham táxis sujos, taxistas de rodoviária não pegavam corridas de baixo valor. Taxistas mal educados com corrida de baixo valor, Vitor Prestes. Definição dos clientes do Uber. Agora eu vou ler uma sequência, senão eu vou me xingar. O cliente do Uber é aquele que tem um valor superior ao valor da passagem de ônibus, mas inferior à tarifa de táxi. Nenhum outro serviço do setor privado tem um serviço tão semelhante ao serviço de táxi. Parece que o cliente que paga uma tarifa cara está pedindo um favor ao taxista. Carlos Eduardo da Silva Pinto. E aí no WhatsApp? Aqui, ó, o Márcio de Gravataí está oferecendo uma alternativa para a economia do país e ele sugere fechar um pouco as portas para produtos importados e incentivar a produção local. Márcio, não é assim, Márcio, o mundo está globalizado, não dá para fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Há algum tempo atrás, o Brasil fechou as portas para a indústria eletroeletrônica. A gente só podia comprar videocassete, tape deck, lembra? Tape deck brasileiro de fábricas montadas no Brasil. Era cada porcaria. Cacareto. E caro, negócio que dava defeito em 3, 4, 5, 6 meses, dava defeito e caro. Hoje, para você ter uma ideia, eletroeletrônico, você, dependendo do tipo de eletroeletrônico, não vale a pena consertar, bota fora e compra outro. Televisor? Uma batedeira. Queimou uma batedeira. Uma batedeira não vale a pena consertar. Não, bota fora e compra outra. Liquidificador, batedeira. É muito taxado na comunidade europeia, sabia? Os carros japoneses. Sim, eles têm uma reserva de mercado. Sim, mas olha só, olha os carros europeus, os carros italianos, os carros alemães, os carros franceses. Eles têm carros de categoria lá. Então, assim, quem quer carros de luxo, e os carros japoneses na Europa são carros de luxo, porque os japoneses não têm carrinho na Europa. Os carros japoneses da Europa são as caminhonetes top da Toyota, da Kia, da Coreia. Então, assim, é só coisa de alto nível. Então, assim, se o Brasil oferece uma condição de produtos adequados para que se feche o mercado, ótimo. Mas as experiências que nós fizemos por aqui não deram certo. Não deram certo. Eram televisores ruins, tape decks e videocassete de má qualidade, enfim. Bom, liberaram a importação. Em vez de importar, sabe o que eles fizeram? Começaram a montar na Zona Franca de Manaus. Olha aqui, ó, desculpe te interromper, mas... Você compra hoje DVD por 150, 200 reais. Olha aqui, o STF nega a prisão, mas afasta do mandato e manda Aécio não sair de casa à noite. Ministros também determinaram que senador do PSDB entregue passaporte. Pedido da Procuradoria-Geral da República tem por base delação da JBS. Parlamentar é acusado de receber dinheiro ilegalmente. Ele nega. Isso aconteceu, essa decisão foi há pouco no STF. Quem nos auxiliou na notícia foi o Manuel Azevedo, através do e-mail. É uma piada isso aí. Assim como o Uber, agora fazendo contraponto dos aplicativos e dos taxistas. Assim como o Uber, os motoristas de táxi também tiram o sustento da família com o trabalho. Eu sempre achei uma concorrência desleal. Não existe a tributação para o Uber como existe para o táxi. Tão logo as tributações sejam aplicadas ao Uber, a maravilha da concorrência vai deixar de existir. É natural. O preço do carro que o taxista compra. Tem isso também. O taxista compra pela metade do preço. O Uber tem que alugar lá
na Localiza e comprar carro de tabela nas concessionárias. E vocês não estão vendo. E ainda paga 20% ou 25% para o Uber. Exatamente. E os taxistas não estão vendo. E eles conseguem trabalhar por esse preço e ganhar dinheiro. Então, o que existe? Alguém está mais caro ou mais barato? Sim. E aí, doutor Vitorino? Tá, e por que quem é que está levando nisso? E também, tá certo, a gente defende os taxistas aqui, tudo, coisa e tal, mas eles também têm que lutar por isenções para enfrentar o Uber, não acabar com o Uber. Exatamente. E outra coisa, a gente sabe que tem taxista aí que é barão, né? Que não senta num táxi há horas. Isso é verdade. Dono de placa, dono de placa e aluga carro. Então, sim, muito. E pode ter quantas placas quiser, o sujeito tem trocentas placas, tinha até traficante, dono de placa, que só alugava o táxi. Então, sabe, sem coitadismo nessa hora. Eu acho que os dois Mas tem muito motorista de Uber que também está nessa situação. Sim, tem dois que aluga carro? Não, que não é gente boa, que está ali, que é um aventureiro, que estupra. Mas isso tem tudo. Então nós estamos só olhando o taxista, que falamos todos. Mas a gente está vendo a gente quer que continue o táxi, mas que tenha um aplicativo também. A gente quer que continuem os dois e que sejam fiscalizados. Exatamente. Foi aprovada uma lei municipal aqui para fiscalizar. Agora, risco existe O sempre. táxi não são um aplicativo que está reduzindo o preço? Claro, Está no caminho, então. Pega um Uber agora. Hoje em dia, os aplicativos de táxi, como o Easy Táxi, o 99, agora eles criaram aplicativos ou dentro do próprio aplicativo o setor onde você pode contratar carros privados, não só o táxi, né? Também tem isso. Então, de repente, uma coisa financia a outra. Então, assim, eu acho que é uma questão de criatividade de mercado, porque tinha que abrir o mercado. A concorrência, ela é livre, né? Ela tava demais. A última vez que eu peguei um táxi no aeroporto até a minha casa, há 2 bandeiras atrás, paguei 30 e poucos reais. Eu moro ali entre o Lindóia e o Cristo Redentor, na Praça Arco Verde. Pô, 30 e poucos reais. Esses dias eu peguei um Uber, deu 12 reais. E agora tu tá com um pub embaixo da tua casa, tu desce lá, pega uma gata, sobe, pode tomar chá livre, mano. Pode tomar chá. Essa foi a melhor notícia do ano. Tá bem, querido. Ele não faz isso, ele não leva qualquer uma pra casa dele. Não. Como é que tu sabe? Meu amiga não leva nada. Ele é um homem sério. Não, ele te conta tudo. Me conta tudinho. São confidentes. Então eu não sou sério. Mas tem uma coisa que vocês talvez não saibam, muitas coisas não precisam ser contadas, basta que você conheça a pessoa. Já diria mulher de César. Eu quero mandar um abraço pro Virou pai Paulinho agora. Joga mandar um abraço pro Jeff, que é dono do bar lá, o Speak Easy, o bar lá do lado da minha casa. O Jefferson é um dos maiores bartenders, se não o maior bartender do Brasil. Fazendo comercial. Do lado da minha casa. Falando em comercial, eu quero comercial também. O esquema dele é delivery, chama a mulher pelo Uber. Não começa. Direto no pub. E o pub tem cortesia. Não começa. Imagina, Chicão. Eu quero mandar um abraço. Lá quebrado, Jardim Planalto. Deixa a cara falar. Eu quero mandar um abraço pra Lélia, que hoje encontrei no cabeleireiro lá no Amamãe, que eu faço a minha escova nas Três Figueiras. E ela foi pra cortar o cabelo com a Débora, já é a 4ª vez que ela aparece. E dessa vez deu sorte, encontrou comigo e disse que assiste sempre e é apaixonada por todos da bancada. Mandou um beijão pra todos nós. Obrigado. Eu quero mandar um abraço pra dona... Deixa eu mandar um abraço pra quem Tudo tá bem, de não aniversário engata, hoje. ele engata. Vai, aniversário. Dona Daniela Vitorino. Stasiak, que está de aniversário hoje, minha vizinha lá no Cristo Redentor, nas proximidades da Praça Arco Verde. E não, é uma senhora. Não, é uma senhora extremamente educada. Ô, Leandro. E está de aniversário hoje. Quero mandar um abraço enorme para a senhora, mil felicidades, saúde Como é que é o e nome dela paz mesmo? a cada dia que restam da sua vida. Dona Daniela Stasiak. Daniela, beijo pra ti. E agora voltando pro e-mail, porque eu não consegui ler até o final o e-mail do Uber, daquele que é a favor dos taxistas. O nome dele é Leandro de Portão. Obrigada pela participação. Marne Barcelos, perfil da Alemanha. Ontem eu falei sobre a Alemanha, da xenofobia, etc., que existe lá e vai continuar existindo. E as pessoas me ligaram perguntando se eu podia indicar algum livro sobre a Alemanha. E eu estou aqui com o perfil da Alemanha, este grande país, o maior país da Europa, chama-se Alemanha, todo mundo conhece, República Federal da Alemanha, que é a junção hoje da Alemanha Ocidental e da antiga Alemanha Oriental, que foi incorporada. A criação
de 10 estados que a Alemanha antiga já tinha, com a anexação da Alemanha Oriental, passou a ter 15 estados mais o estado do Sarre. Alguns desses estados são chamados estados anseáticos. O que é anseático? Anseático é o estado medieval, onde existem aquelas construções maravilhosas. E aqui você vai encontrar todos os estados da Alemanha e você vai encontrar também as populações, as capitais, como eu disse, os estados anseáticos, a população, qual é o PIB da Alemanha, o nível cultural da Alemanha, as universidades da Alemanha e tudo mais. Esse livro me foi dado de presente pelo pessoal do Instituto Goethe, né? Aliás, o Goethe dizia que a diferença da Alemanha, né, era a unidade, né? E os alemães gostam de primar pela unidade. Então, esse perfil da Alemanha, com isso aqui, esse livrinho aqui, eu não sei quantas páginas tem, deve ter umas 300 páginas, você vai saber tudo sobre a Alemanha. Deutschland. Mulher independente, meus amados, adoro atualidades pampa, mas gostaria de dizer ao senhor Chicão Tofani que sou uma mulher independente e não desejo homens com dinheiro. Procuro, na verdade, um homem romântico. Ainda não encontrei. Procuro um amor verdadeiro. Um grande abraço para vocês, um final de semana lindo, ainda falta um tempo. Em defesa das mulheres, um beijo especial. Chicão vai perguntar quantos anos. Um beijo especial à Cris e à Jéssica, que alegram nossas noites, que alegravam as nossas noites, minha e da minha irmã. Beijos nos corações, com carinho das manas Rosângela e Roseli de Esteio. Calma, Chicão, eu tenho outro recado. Beijo, Rosângela e Roseli, e apoiado, viu? Mulheres independentes. Que palhaçada, independente paga a conta, independente ela banca o cara, ela leva pra Gramado e paga diária de 1.000 pila. Muita mulher. Por quê? Independente da cena do carro que me leva, independente do desdobro. Muita mulher faz isso, mas tem que ser o Cauã Raymond, né? Tem que Seu Cauã. Tá bom. Não tem assim tão fácil. Assim como tem mulher A Sandroca, que é minha amiga, que é uma mulher maravilhosa, ela paga. A Sandroca me paga pra mim subir pra Gramado, se eu quiser. Porque ela diz que eu sou top a nível internacional. Boa noite, bancada. André Antoniazzi se comunica através do e-mail. Boa noite, bancada. Chicão, como sempre sendo cirúrgico nos seus comentários. Infelizmente, nos dias de hoje, o que acaba um casamento já não está sendo a traição, e sim a situação financeira do casal. Claro. Mulheres, como diz o senhor Vitorino, companheiras, cúmplices. São mulheres da década de 50 e 60. Você vê hoje, dos programas de televisão sobre pessoas que moram sozinhas, as mulheres dizem que querem parceiros, cúmplices, mas não com a situação financeira definida. No meu tempo, o que menos se olhava era a situação financeira, porque o casal tinha o ideal de batalhar em conjunto, o que não se vê mais hoje. Abraços, André. Eu sou óbvio que não tem mais, é o tempo da minha mãe. A situação financeira, ela abala a relação, com certeza. Ela abala na vida de uma pessoa, seja ela sozinha ou não. Não precisa ser casado. Porque vai do casal passar por cima de todos os problemas. É uma dificuldade que acontece no meio do caminho. Todo mundo passa por isso. Agora, o Vitorino fala isso. Existem muitas mulheres que estão ali, sim, com os homens. Eu acho que não é tão raro. Porque ele é profundamente romântico. Me contaram que o Vitorino escreve poesias. É verdade isso, Vitorino? Sério? Não, eu gosto... É mentira. Não é verdade. É mentira? Não é mentira. Eu tenho algumas músicas que eu fiz. Peguei no contrato. Canta um pouquinho. E letra de música não deixa de ser... Letra de música não deixa de ser poesias em fragmentos, né? Sim. O não ganharam lá o Nobel? Bob Dylan? O Bob Dylan ganhou o Nobel. Caetano Veloso já não caiu no vestibular. Tá aí, olha só. Que desdobra. E aí, o que ele falou sobre a resposta? Ele disse que não era nada disso que eu queria dizer. Mudando de assunto. Ele dá a opinião e diz ou não. As mulheres da Mudando de bancada são assunto, muito quero ver humildes. agora a opinião dos meus colegas. Porque o Ministério da Justiça, não sei porquê, acredita que pode ter havido inconsciência
inconsistência na pesquisa das companhias aéreas, naquela queda de 30% no valor das passagens. Eles acreditam que existe uma inconsistência. Nós já comentamos isso no programa, que ninguém viu aqui baixar preço de passagem com a tarifação das bagagens. Subiu e subiu bastante. Subiu. A passagem está muito cara. Então agora eles vão fazer uma investigação com as companhias aéreas e, se não estiverem baixas as passagens, elas podem pagar, as companhias podem pagar mais de 9 milhões de multa. E eu acho que vai ter muita gente. A Sandroca disse que paga até motel. Sabe o que acontece, Jéssica? É o seguinte, eles dão muito migué. Porque assim, ó... Não paga, só um pouquinho, deixa eu dar uma informação aqui. A ANAC... Não, mas tu tá de brincadeira aí no seu... Não, tu ficou até agora nisso aqui. Nós estamos dando notícia, dá notícia. Para de falar de mulher, vamos dar notícia. Tu tava falando do quê? Olha aqui, ó. A gente tá falando das passagens aéreas, Chicão. Presta atenção. Do Temer e da que Temer? Quero falar de passagem aérea, que é o que dói no bolso do consumidor. A gente tem que falar de passagem de avião. Vamos, Vitor. Na Suíça, que aumentou a gasolina. A ANAC deu esse canetaço para beneficiar as companhias aéreas. Todas estão cobrando mala já. Todas. E agora... Só que a passagem subiu. Sim, diante da cobrança da opinião pública, a ANAC veio com essa pesquisa, jeca, que ninguém acreditou, porque eles acham que a gente é bobo. Porque assim, ó... Eles partem do princípio de que ou o sujeito viaja com a passagem paga pela empresa, ou então o sujeito tem uma secretária que nem sabe qual é o preço, é rico, viaja profissionalmente, a secretária que sabe qual é o preço. E ninguém vai berrar. Tem gente normal, como nós, que viaja pagando a sua passagem. Eu pesquiso. Eu também. Então, assim, passagem para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e, eventualmente, Recife, onde minha irmã mora, eu sei de cor o preço da passagem. Eu sei qual é a companhia, qual é o dia que pode ter, pode não ter, pega uma promoçãozinha, mas não caiu. Não caiu. A ANAC mentiu, o Ministério da Justiça vai entrar fundo nisso. Acho que o Ministério Público Federal, viu, dona Doge Dart, a senhora que gosta tanto, falou hoje de corrupção e não sei o quê, dá uma olhadinha na ANAC, porque não é o primeiro canetaço que dá a ANAC. Não caiu o preço da passagem. Subiu, continua subindo. E qualquer pesquisa eu desafio aqui. Eu tenho bilhetes de 3, 4 anos atrás, até alguns meses atrás, sempre que eu viajo a trabalho. Eu mostro os bilhetes e a gente vai fazer a pesquisa na internet. E as passagens internacionais deveriam também? Não, a passagem internacional é uma regra só. Qual? É uma regra só, é a regra internacional. Tá, mas não teria que ter baixado? Só voo doméstico. Mas não teria que ter baixado o preço? Não. É uma regra internacional. É regra mas igual, só internacional. Tá, uma regra internacional, mas a bagagem vale a mesma regra que para os voos domésticos. Não é decisão do Brasil, aí é acordo bilateral, é IATA, é International... Transport, Airways, não sei o que. Transport, não sei o que, Association. Association, International, Aviation, Transportation International. Junte como vocês quiserem. Diga. O Newton Silva, que ele falou com rara sabedoria, que é um cara que tem uma academia de ginástica na cidade de baixo, disse assim, Chicão, pergunta na bancada, para as nobres e lindas colegas suas, se elas conheceram os namorados ou maridos ou noivos quando eles eram duro. Não. Como não? Tu sabe da minha vida? Como é que essa pessoa tá falando da gente? Nem conhece a nossa trajetória. Primeiro, já casei 2 vezes, né? Então. E a minha ex dizendo que eu estou difamando ela na TV? Agora tu vê. O que aconteceu? A Sandra dizendo que eu estou difamando ela na TV. Viu só? Ela foi casar com um milionário. Minha mulher me ligou para casar com um milionário. E outra, quando eu casei com meu marido, ele era estudante. Quando eu um grande médico, hoje rico. Bom, não importa. Ele fazia cursinho. Quando eu comecei a namorar o meu marido, ele fazia cursinho para fazer o vestibular. Viu só? Uma branca de graça. Tinha uma perspectiva, mas porque estudou, passou e que hoje é bem de vida. Ótimo, é uma perspectiva que não quer dizer nada. Daqui a pouco uma pessoa desiste, ou, enfim. Eu namorei pobre a vida inteira. Uma tristeza da Essa é a mulher legal. Essa é a mulher legal. Eu nem por isso eu morri. Sempre paguei minhas contas, sempre dividi. Eu sou fã da Jéssica. É uma máquina de calcular. Mas aí havia uma tristeza total. Daí era uma tristeza. Mas, vamos ver
vejo tristeza nisso. Mas foi o que eu disse. Nem por isso eu morri. Pagava as minhas contas. Já excedi as minhas contas e até hoje eu Mas olha só, foi uma tristeza, mas a pele tá linda, né? A pele tá ótima. As coisas tem que compensar também. E para quem não sabe, a dona Jéssica Weber é uma modelo internacional que fez uma carreira, que conhece a China e outros lugares no mundo. Então, assim, ó, não é uma menina deslumbrada que está falando, é alguém que conhece o mundo, conhece batalhadora. Show business. Graças a Deus, meus pés no chão. Eu sou um cara batalhador e também estou nessa vibe. É uma questão de situar bem. Olha que as pessoas, elas nos julgam sem saber. Não tem aquela frase que diz pra julgar a minha vida, tem que calçar os meus sapatos? Como é que é aquela frase? Você sabe qual é a maior virtude de uma mulher? Começou a sessão. Ser bonita. E sabe qual é o maior defeito? Ser bonita. Hoje o Vitorino Você vai pensar, vai pra casa, leva, pisa, pega a mulher com conteúdo e vai pra praia. Posso dar uma frase? A mulher bonita sem conteúdo. O que o Nietzsche diria neste caso? Com o Marne Barcelos. A fé é querer ignorar tudo aquilo que é verdade. A fé é querer ignorar tudo aquilo que é verdade. Eu acho que é a frase mas é a frase mais genial do Nietzsche. É a frase mais genial. Que a fé é querer ignorar tudo aquilo que é verdade. A pessoa acredita, tem aquela fé, mas não está vendo que é verdade, está ignorando a verdade. Isso aí aceita. Fala isso, como disse o Palocci, aceita, né? Só que um cara levou ela pra China. Não sei. Cara, meu filho, eu fui trabalhar a Sandroca, o cara levou ela pra China. Acho que eu volto nesse assunto, esse assunto tá chato já. Já passou. O assunto dele é bom. A dona Regiane de Passo Fundo. Hashtag fica quieto. E não tem necessidade Fica disso. recorrendo mesmo. Ela veio querer me queimar aqui. A dona Regiane de Passo Fundo. No teu celular, não na TV. Não, mas eu queimar na TV. Vamos, deu? Vocês querem que a gente saia? Por favor. Deu? Acabou? A conversa? Vamos sair? Lateral? A dona Regiane de Passo Fundo está dizendo o seguinte: os políticos que roubam, a justiça tinha que deixar eles pobres, fazer com que devolvam todo o dinheiro com juros, não precisava nem cadeia. Dona Regiane, a ideia em tese é bacana, mas só que assim, a justiça aplica multas, a justiça busca indenização, toma patrimônio, enfim. Só que esse tipo de bandido, político profissional e ladrão profissional, essa gente tem contas numeradas em paraísos fiscais, eles têm patrimônios em nome de laranja, que é muito difícil você conseguir pegar. O bandido desse nível, ele é muito preparado. É diferente de um ladrão de galinha, do batedor de carteira da esquina, entendeu? Esses caras eles têm gente que trabalha para eles, doleiros que trabalham para eles, gente que faz operações internacionais, dólar a cabo, o dólar vai parar em Singapura. Entendeu? Pô, não acharam conta do Eduardo Cunha numa operação da África do Sul, 2 milhões de dólares, que eles que não sabia que estava lá, que não era dele, não sei como é que é aquela conta. Primeiro disse que não era dele, aí apareceram os documentos no registro da conta, enfim. O seu GDL, 51 milhões em dinheiro num apartamento dele. A senhora acha que vão conseguir tomar todo o dinheiro dele? Não. O dinheirinho dele certamente tem dinheiro escondido em tudo que é lugar, porque ele está quietinho. Vai negar na justiça que o dinheiro é dele. Pode ter certeza, a estratégia de defesa já está pronta, ele vai negar. Ou seja, vai entregar 51 milhões. Quanto a senhora pensa que ele tem por aí? Se em dinheiro ele tinha isso. Então, é muito difícil. A sua ideia é legal, dona Regiane, mas infelizmente não funciona. A gente está lidando com um bandido da pior espécie. Bandido da pior espécie é o tal do papagaio, né? Mas apesar de ser condenado a mais de 55 anos, o assaltante papagaio vai voltar para o semiaberto. Ele cumpriu o tal do 1/6 de pena, tinha bom comportamento e vai voltar para o semiaberto. 55 anos a condenação dele. Aí cumpre 1/6 e pode progredir de regime. Essa é a nossa legislação. Lá nos Estados Unidos ia ficar com a bolinha de ferro e... Para sempre, era perpétua. Até apodrecer. E o cidadão não, o nojento do supermercado.
Mas que eu vi a imagem hoje. Tá preso. Eu vi uma vez aquele vídeo. Coisa nojenta. Eu não quero ver nunca mais. Mas eu vi uma vez também hoje. Coisa nojenta aquilo. O que está acontecendo com essa criatura? E aí Tá tem preso? mais. Tá preso, prisão preventiva. E tem duas notícias hoje Deve do estar em sala ex-maestro separada. da orquestra de Imbé, que foi investigado por abuso sexual, foi preso após se apresentar à justiça, né? O caso não é de agora, mas ele compareceu voluntariamente, foi preso, ex-maestro da orquestra de Imbé. E um carteiro de Porto Alegre também, que é indiciado por abusar sexualmente de 4 adolescentes. A princípio era apenas um adolescente, aí depois foram surgindo, depois da primeira denúncia, surgiram os outros adolescentes. A polícia concluiu o inquérito, remeteu à justiça nessa semana com o indiciamento desse carteiro, mas esse ainda está foragido. Só para lembrar, olá bancada, hoje votei no Vitorino no prêmio da revista. Adoro todos, abraço carinhoso. Alexandro do Partenon. Ô, Carla, eu queria mandar um abraço. Turino vai ganhar disparado. Isso O único voto que eu não tenho aqui na bancada é o da Cris. Eu dei pra ti já 2 votos. Carla, eu queria Não, mandar. mas ele não quer. Aí eu vou votar em ti, tá? Carla, Bom, Gostei Cara, dessa. eu queria Ela mandar deu um uma beijo volta, para deu uma Nilza Bach, que é uma loira lindíssima e diz que eu sou a inspiração da vida dela. Nossa. É uma inspiração com uma atitude Claro, personalidade cirúrgica. O Marcos de Juí está perguntando o seguinte: o que a bancada acha de uma intervenção constitucional no país? Lembrando que hoje tem Bolsonaro no horário político às 20h30. Claro que a nossa TV Pampa também vai transmitir logo depois. obrigatoriedade. É o horário obrigatório. Logo depois do nosso Atualidades Pampa, tem o deputado Bolsonaro falando. Olha, a expressão que ele usou é legal. O quê? Está dentro da lei, que é intervenção Intervenção militar. constitucional. Não, constitucional. O que seria isso? Seria uma intervenção militar com nome bacana. Tá, mas como assim? Sim, quando houver perigo às instituições brasileiras ou as instituições não estiverem cumprindo com as suas obrigações e houver perigo de dano à nação, o Exército Brasileiro tem o direito de intervir, desde que requisitado por algum dos 3 poderes. Fazer só uma correção, o carteiro de Porto Alegre indiciado por abusar sexualmente de 4 adolescentes, a delegada prendeu já e indiciou o investigado por 5 tipos de crimes. Não está sendo divulgado o nome dele pelo fato de uma das vítimas morar na mesma rua do carteiro e as famílias se conhecerem. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses casos, o nome do pedófilo não pode ser divulgado para não expor a vítima. O carteiro... Aqui está dizendo que está com prisão preventiva. Então tá. Então foi preso preventivamente. O que os direitos humanos dizem para uma criatura assim? Estranha a notícia. Não, os direitos humanos dizem que eles têm que ser cuidados, que eles têm que ser preservados, que são pessoas doentinhas. E aquela família daquela menina. Eu ouvi uma entrevista hoje da mãe dela. Meu Deus do céu. Eles não passam nem perto. Aí não tem direitos humanos. A vítima não é humano, né? Para os direitos humanos, a vítima não é humana. Você preocupa com os direitos do bandido. Não, bandido não, ser porque humano nem bandido né? Porque bandido respeita a própria família. Então assim, As pessoas elas estão falando muito do fato de terem divulgado as imagens, né? Da menina, tem que mostrar. De terem colocado ela em exposição da menina que foi abusada. Mas infelizmente tem que ser assim. Porque senão o que aconteceria? Mas as pessoas não podem ser até processadas. Tem gente sendo até processada. Mas a menina nem aparece. Mas sabe o que a mãe da menina falou? Vazaram, vazaram. Mas e o tem rosto gente dela sendo não dá pra processada. ver. Mas vazou em WhatsApp. A internet é terra de ninguém. Sim, mas você sabe o que eles consideram pedofilia se você tiver num aparelho eletroeletrônico de sua propriedade ou de sua posse. Mas tu Se você está com o celular e tem a pessoa que vazou também pode você pode responder? ser processado. Tu sabe o que a mãe da menina falou sobre isso? Ninguém melhora, né? Nenhuma opinião é mais importante no caso do que a mãe da criança. Ela disse assim, que se não fosse o vídeo, talvez não acreditassem nela. O que eu penso sobre isso, Cris? Primeiro, porque o supermercado tinha uma estrutura e tinha câmera. Que bom que aconteceu ali, né? Porque daí as pessoas tinham ideia, né?
puderam assistir o que realmente tinha acontecido, porque uma criança contando, a gente não sabe até que ponto foi fantasia ou não. E outra, se as pessoas tivessem acesso a essas imagens logo em seguida do ocorrido, que ela saiu gritando e que tal, eu acho que ele não conseguiria sair ali do supermercado sem ser linchado. As pessoas iam fazer porque as pessoas iam fazer alguma coisa com ele. Olha, são dezenas de mensagens aqui falando em pena de morte e castração química. Mas a castração química, infelizmente, não foi aprovada, porque a proposta foi do Bolsonaro, né? Mas por que não foi aprovado? Era o mínimo. Porque o Bolsonaro... Tá, mas em todo lugar tem. É o mínimo que você pode fazer. Tem. E tem países de origem muçulmana e que a castração não é química, não, viu? Atiram pros cachorros. Atiram pros cachorros, Como é castração química? Eu também queria saber como é que é. Você toma um medicamento que ele é inibidor das enzimas que produzem a testosterona. Mas aí tu E é pra sempre, tem que tomar toda hora? Não, tu tem que tomar diariamente. É injeção, né? É uma injeção. Mas daí o cidadão não toma um dia e já é. Não, mas ele tem que tomar. Não, é que leva tempo para fazer efeito. A ação do medicamento leva de uma semana a 10 dias e o efeito, se você pular um dia, a libido não volta assim, a libido leva tempo para voltar, a produção de testosterona. Mas um homem na idade dele, se você inibir a testosterona, dificilmente ele vai voltar. Será que nós não tomamos essa injeção? É que assim, ó... Tu tomaste essa injeção? Não sei, eu tô pensando. O pedófilo... Que bárbara. Mas que declaração é essa, Bárbara? O assunto é tão grotesco, que a gente tem que contar uma verdade. Eu estou explicando como é que é a castração Viagra não melhora? Não, Viagra, presta atenção, né? É que assim, ó, o pedófilo, a pessoa que tem um distúrbio de origem sexual violenta, tarado, pedófilo, essa coisa, essas pessoas não necessariamente ficam excitadas fisicamente. A excitação é mental. Estou encontrando dificuldade aqui porque eu não sei como passar, apesar da hora eu poderia passar uma coisa um pouco mais forte, mas eu quero não avançar. Vou usar no popular, não necessariamente o tarado ou o pedófilo tem ereção. Sim. Ele tem uma fobia. É um comportamento, olha bem, não necessariamente, tá? Não quer dizer que... essa produção, a produção de testosterona é responsável por esse mecanismo de excitação e ele, a partir do momento que fica abrandando, ou seja, sublimando, ele sublima também a fobia. Então ele não tem vontade, uma vontade explícita. Essa vontade fica restrita ao pensamento, não tem o componente do agir, que é totalmente por impulso, né? Exatamente por conta da produção. Mas Posso falar dos aniversariantes? É nojento. claro. É indigesto. Sim, nojento, uma coisa nojenta. O Marne agora vai falar sobre os aniversariantes. Tem cura. Os psiquiatras dizem, não tem cura. Esse sujeito vai sair da cadeira e vai fazer a mesma coisa. Prisão perpétua. Com certeza. O primeiro aniversariante de hoje é na minha opinião, um dos grandes filósofos desse século passado, o alemão Martin Heidegger, que escreveu uma obra absolutamente genial que fala do conhecimento do ser. O livro chama-se Ser e Tempo. Ser e Tempo. É um clássico da literatura, é um clássico da filosofia, esse livro. É um livro bastante maçudo, com 600 páginas, complexo de ler, como todos os livros que tratam de filosofia. Nenhum tratado de filosofia é fácil de ser lido. Então você vai ter que ter paciência e pensar naquilo que está escrito. Mas vale a pena ler, porque você vai sair melhor. Todo tratado de filosofia faz com que a gente, ou qualquer escritor de filosofia, faz com que você se conheça mais. A chamada ontologia, que significa o conhecimento do ser. Outro aniversariante, Vitorino, esse aqui que você é apaixonado, George Gershwin. Autor de Rhapsody in Blue, ele e o irmão Ira Gershwin. A obra musical é fantástica. Os shows da Broadway e tal, realmente. Ele foi escolhido pelos americanos, ao lado do brasileiro Tom Jobim, um dos 4 compositores do século XX. As pessoas não valorizam o Tom Jobim no Brasil como ele é. 3 americanos e o Tom Jobim, os 4 maiores compositores do século XX. E o treinador de futebol italiano Enzo Bearzot. Ele foi campeão do mundo, não foi? O Bearzot? Foi. Não sei, Chico. Em 82.
82, viu? Aquele time ganhou do Brasil em Sarriá, Berzot. O meu querido amigo Marcos Plonka. Marcos Plonka, eu conheci em São Paulo. Ele queria ser locutor de rádio, na antiga Rádio Tupi de São Paulo, e não conseguiu ser locutor. Aí ele foi ser ator, né? Ele fazia a escolinha do professor Raimundo, né? Nós fazemos qualquer negócio para vender, né? Ele fazia aquela voz. Ele era muito engraçado. O Marcos Plonka morreu com 70 anos de idade. Mas ele tinha voz de locutor. Ah, mas ele não conseguiu. Ele fez teste em tudo quanto era Rádio São Paulo. Até na Rádio São Paulo. Foi lá e não conseguiu. Hoje em dia mudou isso, né? Não precisa mais ter voz de radialista. Mas naquela voz precisava ter. Naquela época precisava ter voz. Cláudio Marzo, excelente ator, que também estaria, se vivo fosse, aniversário no dia de hoje. E ela, Gal Costa. Sabe quantos anos a Gal Costa está completando hoje? 187. 72. 72. É uma idade mortal do fantasma. Ele tem dentro dele, ele introjeta esse sentimento. Não tem nada dentro de mim, parece. Não, ele está em campanha agora. Eu não posso difamá-lo. Por favor, né? A atriz limpar a barra do Vitorino. Linda Hamilton, que fez O Exterminador do Futuro. Você lembra daquele filme? Ela foi. O Dan Stuba, ator brasileiro que está na novela das 9, excelente ator, 47 anos de idade, está muito bem na novela essa das 9. Ele é o marido da Joyce, ali, da Maria Fernanda Cândido e tal. Que é outra maravilhosa, né? Mas ela é fora de série, ela é fantástica, né? O Leandro Hassum, completando hoje 44 anos de idade. E a Serena Williams, a tenista norte-americana, a segunda maior ganhadora de Grand Slam do mundo, está completando hoje 36 anos de idade. São esses os aniversariantes de hoje. Mas não apareceu aqui. A Olivia Newton-John também está de aniversário no dia de hoje. Interessante que não apareceu aqui. Tá aqui. Olivia Newton-John, completando hoje 69 anos de idade. Australiana. Linda. Não, ela é americana, mas viveu na Austrália. Ela é americana que viveu na Austrália. Isso, ela é linda. E fez carreira nos Estados Unidos. Isso, ela fez. O Grise, o tempo da Brilhantina. Canta muito. Quero agradecer aqui a Maria Lourdes, a Sônia Mendes Bevilacqua. Hoje a gente não tirou fotinho para colocar no Facebook, mas igual as pessoas estão se comunicando na foto de ontem, né? A Sônia diz o seguinte, Vitorino, mas se o judiciário está, como você diz, mandando no país, acho que isso se deve à inépcia dos executivos e legislativos nos estados e a nível federal, que só se preocupam em se safar da Lava Jato e deixar o barco à deriva. Você ouviu e viu o que o senhor do Exército falou? Pergunta a Sônia. A Sônia tem razão. O judiciário está legislando e está dirigindo o país porque tanto o executivo quanto o legislativo estão à deriva. Já o Luiz Medeiros, e ele pede isso bastante pelo WhatsApp, não sei se tu chegaste a ler. Gostaria que falassem sobre o aumento de gás, por exemplo. Já é a quinta vez que aumenta esse ano. Ora, qual é a matemática que estão usando, etc. A matemática é a seguinte, acabaram com a roubalheira na Petrobras. Muito bem, então os preços vão, se não descer, pelo menos vão ficar estabilizados. Aumentaram mais ainda. Qual é a conclusão lógica? A roubalheira vai bem, obrigado. Dona Carla, o espírito de Steve McQueen e River Phoenix, que quem gosta de cinema sabe que são os dois ícones de Hollywood, chegou em Porto Alegre, o espírito deles, na Sertório. Foi inaugurada a primeira revenda Triumph. A Triumph Bonneville é a moto mais ícone do planeta. Todo mundo pensa, né, Harley Davidson? Não, Harley Davidson é um estilo americano de viver. A Triumph Bonneville é a moto que mais teve no cinema. Fez aquele filme Fugindo do Inferno com Matt Dillon e Marlon Brando e está aqui em Porto Alegre. Foi com o Steve McQueen. Fugindo do Inferno, E ele andava com a Triumph. Uma Triumph, né? Eu nem sabia que ainda fabricava essa moto, achei que fabrica um. Ela é americana? Americana ou inglesa? Essa moto é inglesa, Triumph. Eu achei que tinha uma. Aliás, tem um automóvel com essa marca, Triumph, né? Na Inglaterra, que eu vi. A Madonna hoje é que chutou o balde, né? O que ela fez? Não vi. Numa entrevista no site TMZ, ela disse que ainda tem sonhos eróticos com Barack Obama. A Michelle Obama deve ter adorado essa. O crush dela. Olha o crush. Agora, o Barack Obama é bonito. Olha, eu acho ele bonito e interessante. Ele é charmoso. Ele é muito charmoso. Ele é um gentleman, né? Pelo amor de Deus. Diferente do Trump, né? Totalmente. É um grosso, coitado. O Trump não dá, né? Com aquela gravata burlesca esse autobronzeador, tá complicado. É interessante, né? De um lado, um branco caucasiano, rico, milionário,
e de outro lado, um negro de origem humilde que estudou na Universidade de Illinois, se formou em Chicago, fez curso de pós-graduação em Direito, fez pós-graduação em Direito, foi galgando, virou senador pelo estado de Illinois, virou presidente dos Estados Unidos. E, engraçado, e a sedução é do senhor Barack Obama. E não do senhor Viu só? É verdade, boa comparação. Olha, quer exemplo maior de que a frase, como é que você disse uma vez? Não existem raças, existe o ser humano, ponto. A raça é uma só existe uma raça. Como conduzir com uma mulher também, né? Como tratar com a mulher, o trato. Pô, vê a origem, o Barack Obama tirava a Michelle Obama pra dançar. Maravilhoso. Chegava de mãos dadas com ela na cerimônia. E o outro Abria a sombrinha. Ele empurra, Ele empurra. O Barack Obama abria a sombrinha quando estava chovendo, né? Pra mulher, para os filhos. Não, teve uma cena linda no avião, né? Filhas. Que ele tava sem a sombrinha e ele tava correndo assim, ele tirou o casaco e botou o casaco no chão pra ela subir. Teve um encontro entre o Barack Obama e o Trump. Eu faria aquilo, imagina. O Vitorino é perfeito. O Vitorino é tão perfeito que não casou até hoje. O Vitorino é tão perfeito que não casou até hoje. Essa foi a melhor definição. Nietzsche. Não é do Nietzsche. Quer dizer que precisa casar para ser perfeito, ser legal, ser bonito? Mas o senhor fica se queixando que é sozinho, o senhor deveria ser... Eu acho que o senhor está fazendo um tipinho aqui. É um charme. Um charme. É uma propaganda enganosa, eu acho. Tá fazendo tipinho. Eu não sei a senhora que está dizendo, mas eu concordo. Eu tô, né? Propaganda enganosa? Não falou. É a primeira vez que eu sou ofendido por um pé de alface. Pé de alface é super saudável, tá bom? Mas eu... Ele adora comer alface. Ele sempre diz que come alface, come alface. Olha a senhora. Só que eu não tô brincando. Não, eu entendi, Carla. É que eles tem outro por dentro, né? Então eles ficam pensando na ambiguidade das coisas. Mas eu só falei porque o Marne Claro, mas eu sei. fez um parecer sobre você. Um parecer. Parecer é muito bom. Mas, ô Vitorino, tu viu que o governo do estado encaminhou um projeto prevendo indenização para os servidores pelo parcelamento do seu salário? Será que isso vai rolar? É, assim, ó, na verdade tem um desespero, e é um desespero compreensível por parte dos servidores do Estado verdade. e do município. Os sindicatos estão fazendo, acontecendo, aprontando, fazendo barulho, mas a verdade é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem arrecadação, não aguenta os reajustes. A legislação municipal aqui tem gatilho, gatilho que foi um negócio que acabou na época quando o plano real. Quando criaram o plano real, acabaram com gatilho. Pois na prefeitura de Porto Alegre, funcionários do município tem gatilho. Um negócio jurássico que não existe mais, que alimenta, tem umas incorporações, tem... Esses dias eu vi uma entrevista do prefeito Marquesan, falando das incorporações, não sei o quê. Tem gente, na prefeitura de Porto Alegre, salário de 30, 35 mil é... vassourinha? Ouvi. Não tem arrecadação. E para ganhar 35 mil na iniciativa privada? Ah, amigo, tem que trabalhar aí muito. Aqui, ó, 8 horas, 9 horas do escritório, sai 6 horas e com... Não, e nem tem. Não tem esse salário. Tem dos grandes, né? Da vice-presidente ou Sim, grandes executivos. aí ganham até mais. Grandes CEOs executivos, e tal, tem até mais. especializados Mas e tal, blá, blá, blá. olha o tipo de profissional que é. Não, e comprometidos, né? Sim, com aquela comprometido coisa, com a né? empresa, com e tal. Agora tu tem aí qualquer cargo médio aí, daqui a pouco vai acumulando e gatilho, não sei o Uma que. pessoa que ganha 20, 35 mil reais na iniciativa privada não tem vida quase. Sim, Trabalha é um 24 horas por executivo que dia, se 7 dedica ao horas por trabalho. semana. Isso, trabalha pra caramba. Ou então é um empresário que tem uma empresa, que gera empregos, que paga tributos, que corre riscos, que é achacado, Que pode falir. que é achacado pelos tributos mensalmente, tributos federais, estaduais, municipais, exatamente para pagar essa gente, que ganha a mesma coisa e... Falando de pagamento, Faz assim. Isso é efeitos especiais. para deixar mais Parece interessante. flatulência, né? Para deixar mais interessante o Flatulência. comentário. Não é pesado. No sul.com.br tem uma notícia. Tem uma notícia que diz o seguinte: mais de 46 mil empresas não pagaram INSS de funcionários nos últimos 4 anos. Te pergunto, Vitorino, como que a pessoa vai saber se estão pagando o INSS dela ou não? Ué, pode consultar, vai no INSS, pede um extrato da sua conta, dá o número do CPF. Número do CPF Vem na hora. e pede um extrato. O
o INSS tira um E aí vai até a empresa e conversa com o RH, o que a pessoa precisa fazer? Procura o RH ou procura a Justiça do Trabalho. Porque assim, ó, a apropriação indébita de recursos previdenciários não é uma mera infração tributária, não. Né? É crime previsto no Código Penal. Artigo 168A, apropriação indébita de recursos previdenciários. Você desconta do funcionário para repassar o INSS. Se você não fizer isso aqui, você está ficando com o dinheiro do funcionário. É crime. Artigo 168A do Código Penal. E aquelas empresas assim que passou tempos e tempos, anos sem depositar, sem pagar o INSS e aí resolvem pagar tudo de uma vez. Não, aí o próprio INSS... Mas não tem os juros? Não, mas o INSS calcula tudo. Por empregado, dá na mesma, muda desde nada. que... Se a empresa ficar 5 anos sem pagar e no 6º ano paga tudo com atraso, para o empregado não muda nada. Talvez faça um acordo com o governo e pague menos. É isso que diz aqui a notícia, que o governo está procurando essas empresas para elas conseguirem quitar o refis do governo, o governo está cedendo agora no refis, porque o governo chegou à seguinte conclusão: se ele for executar todo mundo, ele acaba com o país. Porque é muito grande a dívida das empresas. Eles carregaram muito de imposto às empresas. As empresas são massacradas hoje no Brasil. É muito imposto, muita taxa, e tem justiça do trabalho, e tem legislação trabalhista, e tem não sei o quê, e tem mais imposto sobre imposto e multa. Onde é que já se viu multa de 100%, 150% sobre imposto devido? Mais juro e correção, as tabelas de juros são completamente fora da realidade de mercado. Uma dívida de 70, 80, 100 mil reais, em 5 anos vira 1 milhão, 2 milhões. Não faz como o Uruguai, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que todos eles ficam juntos, é um imposto só e recolhe aquele imposto. O Uruguai é assim. O Uruguai, que é um país de 3 milhões... Bom, eu já disse aqui, a quantidade de tributos que nós temos no país é um negócio absurdo. Não tem como, né? Hoje olha, não estou defendendo o empresário, porque tem empresário pilantra, tem. Como tem político pilantra, como tem advogado pilantra, como tem jornalista pilantra, tem de tudo. Todas as categorias profissionais têm os bons e os maus. Mas a regra geral as empresas hoje são massacradas pela carga tributária. Não tem como, você tem um sócio. Majoritário. Você tem um sócio, não, majoritário não, um sócio que te consome 1/3 do teu faturamento bruto. Que são os impostos. Se você pegar imposto municipal, estadual, federal, mais a tributação trabalhista e tributos e taxas conexos, 1/3 do teu faturamento bruto vai para pagar um gigolô que você carrega nas costas, chamado poder público. Aí não tem como. Boa noite, Carla. Parabéns pelo programa e diversas opiniões. Aí ele coloca uma frase entre aspas. Se te contradisseste e acusam-te, sorri, pois nada houve em realidade. Teu pensamento é que chegou por si ao outro polo da verdade. Quem disse isso? Não sei. Mário Quintana. Ah, sim. Mário Quintana. Eu tô Fabiano Silva de Quando eu não Viamão. sei, eu digo que não sei. Não sei. Não está certo. A gente não precisa saber de tudo, nem Mas sabemos. tem gente que sabe de tudo. Tem gente que acha É a coisa de ser amigo. Tudo bem, show, Vitor? É a coisa de ser Não amigo. sei porque... Vou levar porrada. Você é Serviu amigo. o chapéu? Você é amigo. O quê? Eu sou seu amigo. Se você estiver triste, eu fico. Se você estiver chorando, eu fico. Se você estiver com pouco dinheiro, eu também fico em solidariedade com você. Ele criou agora. Isso aí é tudo Se você poesias. estiver angustiado, eu fico. Se você quiser pular da janela, Então, o Dom Pedro I. Fica, tu não pula fico. junto. Eu deixo Aí, você olha pular. aqui, ó. Pra tu falares mais um pouquinho, Vitorino, o Chicão tem uma dúvida. Não, uma dúvida é o seguinte, Vitorino. Hoje eu almocei com o Demir Simonetti, inclusive pediu para mim convidar toda a nossa bancada para domingo, que vai ter uma mega festa lá no Chalé da Praça 15. Imperdível, né? De todas as Oktoberfest do Rio Grande do Sul, e nós somos convidados especiais, podemos levar amigos ou namorados, almoçar lá e tudo bem. É boca livre? É boca livre? Essa palavra não existe, é uma cortesia da casa. Boca É livre. 0800. Também não existe. É um mimo. Isso é um mimo, vai estar oferecendo mimo. para nós sempre personalidades da cidade. Mas, Vitorino, é o seguinte, ele, o Snell, o Carlos Henrique Schmidt, todo Isnel, mundo, querido, todo meu mundo amigo. hoteleiro foram na Câmara para pressionar os vereadores a não aprovar o IPTU. Parece que numa primeira instância não vai ser aprovado o IPTU. Mas eles acham que depois o governo negocia, e o IPTU vem. Qual a tua opinião, Vitorino? O problema todo, Chicão, você viu aquilo que eu contei no início do programa, dessa senhora que me levou um documento? A resistência ao reajuste do IPTU é por causa dessas barbaridades.
Porque, a bem da verdade, a Secretaria Municipal de Fazenda e a SMURB estão atrapalhadas na cobrança de tributos. Seja no ITCD, seja no ITBI, seja em IPTU, nas autorizações, no licenciamento das construções, estão atrapalhados. A Prefeitura de Porto Alegre, hoje, a estrutura abre estabelecer um reajuste de 30% a 40% de IPTU. Porque se hoje está uma esculhambação, o reajuste tem que ser tópico, específico. Não pode fazer uma lei só para todo mundo, porque vai virar uma bagunça. Do jeito que tá uma bagunça. Imagina se tentar criar uma lei nova para implantar um negócio. Tu acha que vai ser aprovado? Eu acho que não. A resistência é muito grande na Câmara de Vereadores. Eu sei que o prefeito Marquesan precisa, o prefeito Marquesan que é meu amigo. E um dos partidos que vai contra o IPTU é o partido do Kevin Krieger. Eu sei que ele precisa, eu sei que a Câmara, a Prefeitura Municipal precisa, coisa e tal. Eu sei que é necessário para algumas regiões e para alguns imóveis. Eu acho que não deveria. Mas eu acho que o momento, infelizmente, não é legal. O momento não é legal. As pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender porque é um momento de crise, todo mundo com dificuldade. Está sempre aumentando a gasolina, o gás, não sei o que, não sei o que. E absurdos como esse que eu falei agora, quer dizer que uma tributação... Bom, esse cara perdeu os documentos de habilitação do prédio novo dessa senhora, perderam dentro da SMURB. A senhora, quando ela me contou, eu não acreditei. Ela mandou toda a documentação para mim, os comprovantes. O negócio inacreditável. Perderam a documentação de autorização de construção de um prédio terreno vazio dela, que estão cobrando R$48 mil de IPTU. Não, olha, não dá para acreditar. Olha que a gente está chegando... E terreno 10 por 30. Esqueci disso. 10 por 30, terreninho. 10 por 300 metros quadrados. A gente está chegando no final do nosso programa, mas voltamos nesta quarta-feira. O Mar me fala amanhã com Magda Beatriz, com o Chicão Tofani. Ele vai responder para o Breno Galo. Poderia perguntar para o Chicão como ele faz para ver as horas com 2 relógios? Só amanhã. A gente te espera. Beijo, tchau.